Enfim, 2 grandes jogos aí abrindo as semifinais da Copa do Brasil. Vamos aos destaques aqui no Linha de Passe. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Pedro. Boa noite. Um abraço a você, Calçade, Jean, Vitor, o fã de esporte chegando com a gente. O São Paulo teve, talvez, para mim, fazendo destaque desse último jogo, acabou de encerrar, São Paulo teve, talvez, para mim, a melhor chance que os adversários tiveram nos últimos jogos, de quem bateu de frente com o Dorival. Não foi um Dorival brilhante, não foi um Flamengo brilhante, mas faltou o que sobra no Flamengo, qualidade. Estava olhando aqui agora rapidamente, segundo tempo que o São Paulo tentou jogar, para mim até tentou fazer um jogo melhor, teve um jogo coletivamente de muitas tentativas, foram 17 finalizações de São Paulo, 3 no alvo. Foram 4 finalizações do Flamengo, 3 no alvo também. Sobra a qualidade de um lado, falta a qualidade do outro. São Paulo teve um plano, São Paulo teve uma ideia, São Paulo soube tirar a saída de bola do Flamengo, São Paulo soube dificultar muito o jogo do Flamengo, São Paulo criou, São Paulo teve volume, São Paulo não teve qualidade para transformar esse volume em superioridade. E acho que isso desenha muito o que é esse Flamengo atual e o quão difícil é passar por esse Flamengo atualmente, especialmente no mata-mata, que são 2 jogos, não é só uma coisa ali pontual de uma partida. Esse Flamengo se acostumou a passar por alguns adversários, até quando não é brilhante, de uma maneira tranquila. Foi assim contra o Corinthians na Arena, foi assim agora contra o São Paulo, fora de casa. Não tem mais aquele peso, parece. É um clássico nacional, o Flamengo joga a primeira fora. Até quando não é brilhante, sobra muita qualidade. Acho que isso resolveu o confronto e resolveu para mim também a vaga de um Flamengo muito bem encaminhado. Acho difícil São Paulo ser superior ao Flamengo no Maracanã e, mais que isso, transformar a superioridade em vantagem no placar. Para mim, o Flamengo com um passo bem dado à final da Copa do Brasil. Na tela aí os grandes lances, todos os lances importantes dessa partida São Paulo e Flamengo no Morumbi. Boa noite, Birner. Tudo bem, Preto? Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou muito na linha do que o Pedro disse. No jogo coletivo, o São Paulo foi bem melhor que o Flamengo. Na parte individual, a diferença dos elencos mostrou que em um jogo coletivo bem superior do São Paulo foi suficiente para que o time conseguisse um resultado para mantê-lo com chances minimamente razoáveis na partida de volta no Maracanã. E eu sei que isso vai entrar muito em pauta aqui, porque eu já tive aqui uma conversinha com o Jean antes do Linha. Eu acho resultado justo, tá? Porque eu só tenho elogios à arbitragem do Daronco. Eu acho que qualidade individual é uma das partes do jogo de futebol. E o São Paulo, com alguns erros que permitiram ao Flamengo fazer a sua individualidade prevalecer, tomou os gols. E quando o São Paulo construiu coletivamente para criar sua chance de gol, faltou ali um pouco de qualidade. O melhor time agora é muito favorito para chegar à decisão, Prieto. E o que você conversou e discutiu com o Giana, vamos saber daqui a pouco também aqui no Linha de Passe, né? Porque não dá para ficar nada escondido aqui, com sua amiga, tá? Não, tudo bem. Como sempre, né? É difícil brigar com o Giana. Vamos pôr no ar, vamos botar na mesa aqui. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Boa noite. Prieto? Boa noite, companheiros. Eu vou deixar essa discussão para daqui a pouquinho, né? Porque para fazer esse suspense... Pode ficar com a gente. É só um destaque mesmo. O Birner soltou exatamente o teaser. Eu vou até aproveitar e juntar um pouco as duas coisas. Eu acho que assim... É claro que o Flamengo tem mais qualidade individual do que o São Paulo e isso acaba, de alguma maneira, explicando o resultado de hoje. Mas eu vou juntar os 2 jogos. Assim, eu acho que quem busca sempre justificativas e explicações para os placares, hoje vai ter um pouquinho mais de trabalho em relação a essas 2 partidas que a gente viu, tanto no Maracanã como no Morumbi. A gente teve em comum 2 grandes jogos de futebol, acho que foram 2 jogos muito legais, 2 grandes partidas, mas para mim 2 resultados muito cruéis para os times da casa, né? Pelo que eles produziram. A questão, entrar no mérito de justiça ou não justiça, a gente vai falar depois. Mas acho que acabam sendo resultados muito cruéis. Até o Pedro falou das 17 finalizações do São Paulo no alvo, mas 17 foram só no segundo tempo. Segundo tempo só. Isso, Comparei só o segundo tempo. Isso, foram 26 finalizações. É muita coisa, né? É muita coisa. Só 5 no alvo. Isso, e 5 no alvo. E o Fluminense também criou muito, jogou muito bem. Agora, o futebol tem dessas coisas, faz parte. Acho que a questão de justiça ou não, a gente entra daqui a pouquinho. A diferença dos 2 jogos, para mim, é justamente em relação ao encaminhamento da classificação, ao encaminhamento da vaga. O Flamengo está muito próximo da decisão da Copa do Brasil.
Acho que o Corinthians, apesar de ter empatado fora de casa, ainda não, né? O jogo precisa ser jogado, até porque, mais uma vez, o Fluminense mostrou muita qualidade. O que eu presenciei da discussão de vocês dois, não houve acordo, mas a gente entra já nesse assunto. Paulo Calçade, tudo bem? Oi, Preto, tudo bem? Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Cara, a gente teve uma noite de futebol muito legal. Agradável. Né? Com erros, com acertos, como é o jogo. O jogo não é certinho o tempo todo. Né? Tem falhas no Maracanã, que produziram gols, falhas no Morumbi, mas o São Paulo, o olhar do ponto de vista do São Paulo esse São Paulo, do jeito que jogou hoje, contra todos os outros, porque esse tipo de jogo de São Paulo é o jogo que às vezes trava o Palmeiras, que é um adversário muito duro, num clássico, que é superior, mas é jogo ali, muito justinho, né? Não é aquele jogo folgado, tranquilidade para o Palmeiras. Esse jogo que o São Paulo apresentou hoje contra a maioria dos adversários do Brasileirão é um jogo que vai bem, que ele encaixa, que ele joga, que ele compete. O problema está do outro lado. O problema está do outro lado, que é aquilo que a gente falava antes, durante a semana, linha de passe de segunda. Você tem uma qualidade no Flamengo que é superior hoje a todos os outros. Então, onde é que os outros adversários, inclusive o Palmeiras, precisam... o que eles precisam fazer? Você tem que ter uma dedicação extrema aos outros pontos que tornam uma partida de futebol relevante. Na atenção, na parte física, atender a parte tática, né, de uma forma bem especial. Tudo isso produziu um bom jogo para o São Paulo. No final, o Flamengo venceu 3-1. É injusto? De forma alguma. Injusto é quando você tem um gol que... O VAR dormiu, o árbitro também, né? Isso é injusto. Agora, o gol do Cebolinha tem alguma coisa irregular? Não tem. Cebolinha, com a qualidade que tem, foi lá e resolveu estrear. Cortou para a direita e mandou no gol. 3-1. Isso é nada justo. Gol dele, né? Bola do Everton Ribeiro, linda bola para o João Gomes. Vamos falar aqui também, que o volante sai solto pelo meio de campo, São Paulo correndo para trás. Preocupação com a Arrascaeta e Everton, passa o volante e gol. Então, o jogo é isso. Aí tem uma qualidade no Flamengo que ela transborda. E ela está no placar mais uma vez. Bom, vamos começar então falando deste São Paulo e Flamengo e depois, evidentemente, que a gente vai para o Fluminense e Corinthians na abertura das semifinais da Copa do Brasil. Ô Pedro Ivo, bom, vocês tocaram bastante no assunto aqui de qualidade de elenco e dos jogadores do Flamengo diante do São Paulo. E o quanto o São Paulo chegou até a área do Flamengo, quanto de finalizações. Foi a qualidade que fez toda a diferença? Eu acho que não é surpresa que o Rogério projeta muito bem o duelo. O Rogério projeta muito bem um início, um desenho de jogo. O Rogério parece sempre saber o que fazer para tentar minimizar o adversário e potencializar o seu time. Só que tem um teto. Você precisa, além de tudo isso, executar com maestria. Calçade falou, né? Os erros fazem parte do jogo. Acho que o erro faz parte do jogo, só que o erro, num volume alto, exagerado contra o Flamengo, ele vai tirar isso, vai tirar um placar adverso com 3 gols. Você tem erro no primeiro gol, você tem erro no segundo gol, você tem erro no terceiro gol. O Calça fala um time correndo para trás, né? O Vitor batia muito na tecla quando a gente acompanhava o jogo ali na redação de São Paulo. Teve muitos segundos para travar a subida tranquila de um Felipe Luiz. No segundo gol, o São Paulo teve alguns segundos para travar um Everton, a bola no Vidal ou a bola pela direita. Então, assim, quando você não consegue, além de tentar executar com a bola no pé, você não consegue executar também o jogo sem bola, o Patrick chama, se não me engano, o Patrick chama atenção para isso na entrevista da saída de campo ali do intervalo. Ele fala, a gente precisa ter um pouco mais de atitude quando a gente não tem a bola. Faltou uma atitude sem a bola e quando você dá campo para o Flamengo, se você corre para trás, uma hora que a gente falou, a tal da qualidade vai resolver. O Everton Ribeiro com a bola no pé, ele vai resolver, ele vai achar a qualidade de alguém que deixou o João Gomes escapar, no caso o Patrick ali. A bola no pé vai resolver quando o Vidal achar rápido um Arrascaeta, eu acho que o Jandrei poderia ter saído talvez melhor ali no segundo gol, e vai resolver quando um Gabriel, com a qualidade de se posicionar bem, não tem alguém chegando nele na sobra do segundo gol. E a qualidade vai resolver quando o São Paulo se lança ao ataque, porque animado talvez por uma melhora naquele 2-1 de que, quem sabe, poderia buscar um empate no final, esquece o Cebolinha vindo de velocidade. Então, quando ele abre o chute, todo mundo acha que ele vai bater aquela bola chapada, aberta, que é a característica dele. A qualidade resolve quando ele bate no canto que ninguém espera. Então, você não pode errar tanto contra o São Paulo. Talvez seja uma injustiça a gente querer sempre uma atuação perfeita do time, entendeu? Só que eu acho que, assim, ficou muito claro por que eu acho, por que a gente comenta que a vaga está muito bem encaminhada.
esse Flamengo, quando não é brilhante, acho que não foi hoje, não foi semana passada contra o Atlético, para mim é bom que se diga, só que a qualidade resolve. Se não for brilhante no Maracanã, em algum momento vai ter uma qualidade, empurrado pela torcida. Será que São Paulo seria capaz de, mais uma vez, executar bem o seu plano coletivo que você citou, né, Vitor, no Maracanã? Então, assim, a qualidade que eu pontuo é isso, Preto. Acho que sim, teve um bom jogo coletivo do São Paulo, mas não basta. Você precisa executar bem a partir, não só o jogo coletivo, você precisa executar bem o gesto técnico, a finalização. Não adianta você ter 26 que você falou, né, Jean? 26 finalizações se você não consegue machucar, se você não consegue colocar a bola perto da casinha ali tantas vezes. Então, acho que isso Pedro, resolve. Talvez isso tenha sido a situação da qualidade que a gente pontuou aqui. Eu vou muito além da qualidade dos jogadores com a bola. Eu vou começar pelos goleiros. Né? Mas porque... é qualidade também. Então, é qualidade mas aí não é construção. Quando a gente pontuou a situação do Jandrei é que o Pedro só falou da construção, e eu vou falar começando pelos goleiros. O primeiro gol, por exemplo, tem um lance de uma cabeçada, não lembro de qual jogador de São Paulo, acho que não sei se do Patrick. Patrick, que o Santos defendeu? No começo do jogo. Patrick, que é aquela que lá no travessão o Santos tirou. Por exemplo, e tem a cabeçada do João Gomes, no primeiro gol do Flamengo. O Santos não toma o gol que o Jandrei tomou. Não estou falando que é uma falha. Não toma. É o teto de cada goleiro, né? É o goleiro acima da média para o goleiro razoável. O goleiro que não é um goleiro espetacular. O segundo gol, também, a gente não vê o Santos cometer um erro sequer. Todos os chutes ele encaixa, ele sai bem em todas as bolas. O São Paulo teve muitos escanteios, o São Paulo teve jogada aérea forte de escanteio. O Flamengo conseguiu não tomar gols, o São Paulo teve muitos escanteios. E o segundo gol, também o goleiro de São Paulo erra na hora de espalmar. É óbvio que é um lance difícil, não dá para você colocar alguma na conta do goleiro, porque os principais erros do São Paulo nos gols, e aí você não pode dar espaço para a qualidade do Flamengo, é o beabá do futebol. Time do Guardiola, marca alto. Time do Rogério, marca na frente também. A gente falou, São Paulo vai para cima do Flamengo. São Paulo não joga de outro jeito contra ninguém. O adversário com muita qualidade tem espaço para fazer a transição. Falta no campo de ataque. No primeiro gol, o São Paulo estava tão perdido na contra-ataque do Flamengo, extremamente bem executado, que você olha o lance e você não entende nem muito bem quem tinha que fazer a falta. O jogador mais adiantado era o Diego, só que o Diego quer recompor para a zaga, aí o Pablo Maia está atrás do Diego, aí o Nestor está perdido. No segundo gol, claramente, é um gol que o Pablo Maia tem que fazer, matar a jogada com a Arrascaeta. Falta simples, não toma nem cartão amarelo ali. O time do Guardiola faz isso em algumas circunstâncias, o time do Klopp faz isso quando marca na frente e perde a bola, o time do Rogério também tinha que fazer. E aí você não dá espaço para um time letal como o time do Flamengo. O único lance de todas as chances que o Flamengo teve claras de construir, que não foi totalmente bem executado, é o gol que o Gabigol perde num contra-ataque, que tem o lançamento. Passe do Pedro. Exatamente. E aí você vê o Pedro ganhando na velocidade, o Pedro está marcado por 2, o Pedro corta, o Pedro rola a bola com muita qualidade. E o Gabigol, que fez uma partida abaixo do nível dele, Gabigol, mesmo tendo feito gol, perde aquele gol. Então, quando você tem essa diferença técnica do goleiro ao centroavante, ao finalizador, porque o Pedro é mais jogador que o Caleri. O Caleri é guerreiro, luta, se tiver a chance vai guardar, mas tecnicamente o Pedro tem muito mais recurso, a coisa fica difícil. Por que o São Paulo foi coletivamente melhor? Aí eu sei que alguns flamenguistas se incomodam comigo e eu respeito quem pensa de outra maneira. Vão citar um jogo contra o Ceará, vão dizer que o Dorival jogou com o Losango contra o Palmeiras. Não jogou. Jogou 4-3-3, né? Só quando o Vina voltava ali, de vez em quando fazia um losango, na verdade, mas era muito mais um 4-3-3, clássico, inclusive, né? Qualquer dúvida, pedi uma pessoa conversar, conversou com o analista que cuida da parte tática do Ceará na época, e ele mesmo me confirmou, mas de qualquer maneira, tudo bem. O problema é que o Flamengo, quando ele recompõe com 3 jogadores no meio, não vem o quarto jogador, e o Dorival corrige isso no segundo tempo, quando ele traz o Gabigol mais para a direita, o Everton Ribeiro mais para a direita, mata o Patrick, que fez um grande primeiro tempo, e o Patrick não joga nada no segundo tempo, tanto é que acaba sendo substituído. O São Paulo tinha muito espaço para chegar com facilidade pelos lados, né? E o São Paulo chegava muito próximo da área, então, por exemplo, o Patrick e o Reinaldo dobrando em cima do Rodinei no primeiro tempo. Foi uma festa. Se o Flamengo tem uma superioridade coletiva, presta atenção nisso, como o São Paulo teve no primeiro tempo e a facilidade que o São Paulo teve para chegar próximo à área do Flamengo, o Flamengo faz 6 no São Paulo no primeiro tempo. É que o São Paulo ali falta um pouco mais o passe, falta a individualidade, o Nestor fez um primeiro tempo muito fraco, e aí os times são incomparáveis.
São incomparáveis. E o resultado reflete a diferença entre os times, mesmo com o jogo coletivo do São Paulo melhor que o do Flamengo. Diga, Jean. Não, é que eu vou partir do contraponto que o autocontraponto que o Pedro fez, porque eu acho que assim, desse jeito a gente sempre vai justificar tudo, né? E a gente sempre vai dizer que o vencedor mereceu vencer e que o perdedor mereceu perder. Por que eu estou falando isso? Eu parto da minha própria expectativa em relação ao jogo. Eu, sinceramente, imaginava um Flamengo dominando o jogo, provavelmente do começo ao fim. Porque o Flamengo mereceu que eu tivesse essa expectativa em relação ao futebol dele. Porque o Flamengo vem jogando assim. O Flamengo vem jogando muito mais do que o São Paulo, que é um time que esporadicamente, eventualmente... Jogou melhor contra o Palmeiras, inclusive, né? Agora tem um time diferente, né? Eu acho que assim, no fim não conseguiu produzir tanto quanto produzia contra o Palmeiras, mas porque estava também com o time reserva e depois entraram os titulares. Mas assim, acho que o time titular, esse que a gente viu hoje entrar do Flamengo, é um time que vem amassando os seus adversários, que vem tendo muita superioridade. E o São Paulo não. Então assim... Eu olho sempre para a expectativa que eu tenho. A expectativa que eu tinha era essa, era de um Flamengo dominante, um Flamengo criando mais, e de um São Paulo que eu até achava pela escalação, concordo, uma boa escalação do Rogério Ceni olhando para o adversário, fosse ser uma escalação mais precavida do que o São Paulo de fato foi. É claro que o São Paulo muda talvez a sua postura no começo do jogo porque ele sofre o gol. Agora, o que eu quero dizer é que esse assim, exercício de justificar os resultados, porque se a gente for olhar com lupa os lances decisivos de uma partida de futebol, você sempre vai justificar tudo. Ah, porque o cara errou aqui, o cara errou ali. O outro errou e você não conseguiu fazer gol. Eu sei disso, assim, agora... Mas, Jean, quando os caras erram rodadas após rodadas, eles têm dificuldade, os outros acertam rodada após rodada, não, mas... você pode justificar. Quando é esporádico, não. Mas não, e aí é a qualidade. Não, mas é que eu quero olhar para os méritos do derrotado, porque eu acho que muitas vezes a gente faz pouco isso na ânsia de elogiar o vencedor. Eu, sinceramente, acho que hoje, o Flamengo especificamente hoje, e estou falando, é um time que vem jogando muito bem e que merece elogios e que é ainda o favorito nas competições que disputa, exceção feita, evidentemente, ao brasileiro, porque o brasileiro ele tem uma boa diferença de pontos para o líder, mas foi um Flamengo hoje muito abaixo. E, potencialmente, o Flamengo pode oferecer muito mais do que ofereceu. E eu acho que, potencialmente, o São Paulo não pode oferecer, talvez, mais do que ele ofereceu hoje. Eu estava quase indo por esse caminho, mas aí, refletindo no jogo, sobre tudo o que aconteceu, São Paulo jogou coletivo, o Flamengo ficou abaixo no coletivo. Mas, espera aí. Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Estavam todos lá com o Paulo Souza. Todos lá. Todos. Não é o Cebolinha que entrou, mudou o Flamengo, não foi o Vidal. Assim, o jeito que o Dorival deu com os mesmos jogadores. E jogadores que estavam assim, já tinham levado o pé, né, e estavam no ar, voando. O Rodinei, ele pegou e volta aqui. Léo Pereira, volta aqui. Então, ele conseguiu arrumar o time com os que lá estavam. Você Flamengo... só o primeiro tempo ou não? Não, digo no jogo todo. Onde eu quero chegar? O resultado do Flamengo hoje, claro, a gente tem a expectativa de brilho tão intenso, mas hoje o outro lado pesou. São Paulo pesou. São Paulo complicou o Flamengo. Né? O São Paulo competiu. E o que o Flamengo? O Flamengo não é que não tenha jogado o jogo coletivo. O jogo coletivo alcançado pelo Dorival, ele faz o quê? Ele resulta num rendimento absurdo de cada um desses jogadores. É o melhor do Everton Ribeiro, que estava mortinho com o Paulo Souza. É o melhor do Pedro, que estava no banco de reservas. É o melhor do Gabigol, que não estava se encontrando. O Gabigol nem é o melhor, já teve... Mas por exemplo, João Gomes, Thiago Maia, Rodinei, Léo Pereira, você fala assim, peraí. Então o Dorival conseguiu, no coletivo, criar uma sustentação para que individualmente esses caras arrebentassem. Hoje, o individual resolveu? Como sempre, ele é muito bom. Mas eu quero defender é que houve coletivo no Flamengo. Não, mas ninguém disse que não houve. Estou dizendo que o coletivo do outro foi melhor. Não é um time bagunçado. O coletivo do Flamengo é bom. O coletivo das últimas semanas... Não é isso. No São Paulo... O coletivo das últimas semanas traz uma diferença que eles resolvem hoje. Mas no São Paulo... Então, assim, por que alguns jogos de São Paulo e Palmeiras, e tem muitos, o São Paulo consegue travar o Palmeiras mais do que outros adversários trava. Isso é fato. São Paulo consegue. Né? Então o São Paulo conseguiu, só que aí a diferença está no placar. A diferença ela é mortal. Você discutir as nuances, os momentos do jogo, tendo o placar ali 3-1, quem está chegando agora fala, conversa de maluco.
Dá para dizer que o Rogério Ceni tem grande responsabilidade nisso? Eu acho que São Paulo jogou uma partida enorme, tomando 3-1, foi enorme para o padrão São Paulo. Se a régua for para padrão Flamengo, estão todos abaixo. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo o Flamengo com o coletivo funcionando muito bem. Sem o coletivo do Flamengo funcionar bem, individualmente o time não andaria. Claro, mas o Ceni ele tem muito mais peso na atuação do São Paulo do que no resultado, do que no placar do jogo. E evidentemente, como sempre acontece aqui no Brasil especialmente, já comecei a ver críticas, porque o Luciano... Tinha torcedor, o São Paulo fazendo um grande jogo, aos 32 minutos, tinha torcedor pedindo Luciano, com o Patrick fazendo uma partidaça. Porque o Patrick fez um jogo gigante no primeiro tempo, oferecendo mais, inclusive, do que o Luciano poderia oferecer. Então, a minha questão é sempre muito essa, assim, a avaliação, e aí os técnicos muitas vezes se queixam disso, embora outras vezes eles usem o resultado como argumento. A minha questão é que aí as avaliações elas vão se dar muitas vezes em cima do resultado e não em cima da atuação. Nem sei se vai ser o caso hoje, porque e durante a semana, porque a gente viu até mesmo a própria torcida do São Paulo reconhecendo ao final do jogo que o time jogou muito bem. Eu acho que podia ter jogado pouco mais do que isso, se é que podia ter jogado mais do que isso. Eu acho que o impacto do Rogério para a equipe de São Paulo chegar próxima do teto hoje, ela é muito maior do que o impacto do Dorival no hoje. Eu concordo quando o Calça diz que o coletivo do Dorival potencializa as individualidades de um Everton Ribeiro que melhorou, as individualidades de um Pedro que oferece aquela bola que o Gabigol perde, a individualidade de um Everton que está chegando agora, mas fez seu gol. Só que eu acho que esse individual perto de uma excelência vem muito mais das últimas semanas, de uma sequência de trabalho. O coletivo hoje em si, como já tinha sido para mim, inclusive, na quarta passada, porque no primeiro momento todo mundo achou que o Flamengo ia ter a bola e o Furacão ia segurar. O Furacão tentou jogar, não foi fácil para o Flamengo resolver a parada. Já é um segundo mata-mata, então. Eu acho que o coletivo do Dorival, tudo que ele fez até que se distou já, eu acho que ele hoje ficou longe do teto, de um teto que talvez ele já tenha chegado próximo. O Rogério não. O Rogério tem muito impacto nesse tal coletivo próximo do limite. Acho que é o Vitor que fala, não tem mais, ou o Jean, não tem mais o que fazer muito além disso. É o que dava, é dentro da nossa expectativa. Por isso que eu jogo pra frente, olho pro segundo jogo e falo, não dá pra ser mais que isso. E eu acho que o Flamengo do Dorival vai ser mais que isso. Perfeito. Acho que em relação a isso a gente concorda. Até não só pelo que o Flamengo tem de potencial técnico, qualidade dos jogadores, mas pelo que o Flamengo joga em geral. O Flamengo está com a vaga muito encaminhada. Eu também não acredito no São Paulo conseguir reverter o resultado. Só para deixar uma coisa clara, não sei se ficou claro. O jeito que o Dorival arma o time, e o Flamengo praticamente está, ainda não está classificado na final da Copa do Brasil, é favorito muito na semifinal da Libertadores, tem tudo a ver com o Dorival. O Dorival fez 500 coisas que, desde o jeito que ele posiciona a zaga, colocar o Rodinei, o posicionamento do Everton Ribeiro, colocar o Gabigol e o Pedro, tudo passa pelo técnico. Aí os resultados melhoram, o time se classifica, massacra o Tolima, tira o Atlético Mineiro, vai ganhando confiança e volta a jogar o melhor futebol do país. Com a bola, a ideia de jogo do Flamengo, ela é extremamente eficaz. É um time muito forte. Sem a bola, há alguns espaços. E isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O elenco dele pode oferecer um jeito de jogar um pouco diferente. O que precisa? Em primeiro lugar, o Cebolinha, que hoje entrou bem, fez o gol, hoje entrou bem, precisa jogar o futebol de Cebolinha. Porque o Dorival não tem motivos para trocar os jogadores. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, agora o resultado, tem Star Plus, vai lá, assiste o Linha de Passe de segunda-feira. Assiste a Linha de Passe de segunda-feira. Olha o que eu falei aqui. Flamengo constrói muito bem por dentro. Como foi o contra-ataque? Gabigol perdeu o gol? Por dentro. Como foi o gol do Cebolinha? Por dentro. Como o Flamengo faz as jogadas, principalmente o Rodinei passa, vai bem, mas por dentro. Mas deixa espaço por ambos os lados. O São Paulo vai usar os lados do campo e essa é a esperança do São Paulo de tentar, de algum jeito, dificultar o jogo para o Flamengo.
Foi exatamente o que aconteceu. Então, e até não tem por surpresa isso, nenhuma. Né, vejo linha de passe de segunda-feira. Se eu sei, pode ter certeza. Assim, os técnicos sabem também. Sabe, mais do que eu. Tá todo mundo falando, acho que há 2, 3 semanas, inclusive desde que o Vitor Pereira... entendeu que tem aquele caminho ali no Flamengo. O Vitor Pereira falou isso na fase anterior ali, sobre o caminho dado pelos lados, mas acho que até por isso, porque no jogo de hoje, de fato, estava muito mais claro esse espaço. E aí, de novo, indo contra o que aconteceu dentro de campo. Se bem que, fazendo justiça para o Dorival, a repórter do Sport TV deixou claro que ele já tinha engatilhado a substituição, que fazia sentido mesmo. Embora o Gabigol tenha feito o gol depois do segundo gol, já fazia sentido tirar o Gabigol e colocar um atacante aberto pelo lado, o Cebolinha, para recompor. Justamente para recompor, porque tinha um baita corredor, tinha muito espaço por lá. Então ele podia já ter feito isso, até para não permitir tanto ao São Paulo como estava permitindo. Agora, o futebol tem dessas coisas, o futebol... Concordo plenamente, assina embaixo. Eu, no lugar do Dorival, começaria com o mesmo time, manteria o time, não discordo, só estou falando que os resultados dão a esse time a garantia do time ser repetido constantemente, mesmo... deixando algumas mas aí, se as coisas de repente não andam, ele pode até mudar antes. Porque a gente estava lá com a tarja que era Ceni ou Dorival, quem pensou melhor o jogo. Pelo menos eu entendo que previamente... Quem teve que pensar mais foi o Ceni. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não é que previamente ele entra só com o Caleri. De tanto pensar, ele falou, vou entrar só com o Caleri. Quem precisa pensar o jogo antes é o Ceni, não é o Dorival. Não, o time do Dorival, você sabia, no domingo, olhando para a escalação dele para o jogo contra o Palmeiras. Ceni que fica ali. E ainda... matutando. E a posição do Igor, é normal que o Dorival não precise... O Dorival sabe quanto o time dele é capaz, muito melhor do que o outro. Eu só queria voltar para uma outra questão de quarta-feira. Acho que ficou claro, porque o Flamengo poupou no domingo aqui, olhando para o jogo de hoje, né? Se fosse repetir o time no domingo e hoje... Não sei. Eu não sei. Ia jogar melhor. O mesmo time ia jogar melhor. Fechando os espaços pelos lados, travando o jogo. Não sei. Não sei. Peraí, deixa eu voltar. Ia dificultar para o São Paulo. Deixa eu voltar. Quer dizer que o Dorival colocar este time que jogou hoje contra o Palmeiras ia dificultar para o São Paulo? A gente não defendeu... Peraí, um time mais desgastado ia dificultar para o São Paulo? Não. O que a gente estava falando é que assim... Não, eu estou falando o seguinte. Eu vou repetir. Ficou claro porque o Dorival poupou mas é que não o time passa no só domingo. por isso, Calçado. Digo, hoje ele tinha um time fresco para jogar. Sim, normal. Perfeito. Se ele tivesse time cansado... Não, mas se ele tivesse time de domingo hoje... Se ele tira... O outro time talvez... Mas aí eu acho que tem que misturar. E se ele tivesse time de domingo hoje? E mais, eu acho que assim... Chegou a fazer 1-0 no Palmeiras. A nossa argumentação... Talvez ele não resolvesse na qualidade de uma dificuldade de jogo. Mas do campo não tem espaço para São Paulo jogar. Então, deixa eu entender. É um exercício difícil de ser feito. Ele encontrou um time titular, aí no jogo grande ele não põe pra jogar. Não, mas não é isso. O jogo era jogo de... Eu só queria saber. Não, mas sabe o que você está dizendo? Você está praticamente dizendo que a Copa do Brasil é maior que o Campeonato Brasileiro. Eu discordo disso. Porque quando a gente discordou da escalação do... decidindo a Copa do Brasil aqui. E que o jogo contra o São Paulo é maior que o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras é uma rivalidade em anos. Não, e não é pela rivalidade. É pelo nível do campeonato. Marcos Braz entrou ontem no ESPN FC e foi claro, até perguntei para ele, é institucional? Aquilo que a gente falou, senta todo mundo em conversa? A diretoria, o treinador tal, e decide. Olha, respeitamos a decisão. Ele falou, pegar 2 jogos, ele até fazia sentido, 2 jogos em gramado sintético para um time que não está acostumado, o que o Dorival falou. E seria 3º jogo que esse time seria repetido, se ele não tira o time no domingo. Então, se ele não tira o time no domingo, ele teria que... Hoje ele colocaria o mesmo. Teria que mudar. Aí ele teria que mudar. Num jogo decisivo de Copa do Brasil. O do brasileiro você não considerava decisivo. Eu faria exatamente... Copa do Brasil não, era, mas eu... Aí cada um faz. Eu faria exatamente o que ele fez. Ele tinha 2 jogos para eliminar o São Paulo, não só hoje. Eu privilegiaria a Copa do Brasil nesse momento, pela distância, que já era grande. Respeito a decisão, entendo, só não concordo. É isso. Eu também. Acho que a discussão mas hoje jogaria... Respeito, entendo. Mas hoje colocaria time reserva. A gente não chega à conclusão também de que os 2 times do Flamengo são muito fortes? Sem dúvida. Aquele do final de semana e esse da Copa do Brasil? São desenhos distintos. Totalmente. São desenhos distintos. Muda o sistema. É porque o Vitor falou aqui, mas será que o time que entrou em campo no domingo, hoje, não teria cercado melhor
os lados do campo de São Paulo, será que o Rogério não teria um outro desenho, sabendo que o Flamengo poderia vir com o tal time alternativo? Eu acho que é muito... Bem colocado. É difícil A gente bem fica... colocado. Porque, por exemplo, não, Aliás, o Abel teve essa dúvida. Não sabia que o Flamengo ia parte chegar desse no do final de cercaria semana. lateral, se o Rogério usasse a escalação que ele usou hoje. Se ele chega, se ele olha, opa, o Dorival foi com força máxima contra o Palmeiras, acho que ele vem mesclado na quarta. O desenho do Rogério já seria diferente. Poderia ter Então, com dois atacantes. Acho que a gente andaria em círculos porque tem argumento para todo mundo. O que o Rogério tentou fazer eu hoje... entendo pra caramba Jean e Birne, mas eu entendo também quando senta, Eu olha, também entendo. fala... Então, mas é que... A gente também tem. Sabe o que eu acho, Pedro? É que, assim, em relação a isso, tem discussão, como você mesmo está trazendo. Como o time ia se comportar contra o outro, qual ia ser o encaixe, onde poderia as coisas correrem melhor ou pior. Sobre outro tema, eu acho que não existe discussão, que é sobre o campeonato. Isso aí, estamos de acordo. Então, assim, quem considerava ou considera que o Flamengo tem condições de ser o campeão brasileiro, e eu sempre considerei que tinha e tem ainda, embora tenha agora menores chances do que teria no caso de uma vitória, eu acho que poderia sim imaginar que o jogo para escalar todos os titulares ou boa parte dos titulares era o jogo do final de semana, até porque, como disse o Birner, né, ainda que o time reserva não tivesse conseguido esse maravilhoso resultado que conseguiu hoje, você teria o jogo no Maracanã Você depois. acha que tem chance de título? Eu acho que tem. Birner, Calça, acho que o Preto também. Será que internamente eles acham que tem essa chance de Acho que título? tem. Eu acho que tem. Ou é uma Você tá visão falando da de uma Copa do diretoria... Brasileiro. Ou é uma diretoria que carrega uma certa, entre aspas, não me entenda mal, pressão, porque no ano passado não ganhou nenhum dos 3 principais títulos. Esse ano, o brasileiro escorreu nas primeiras rodadas do Palmeiras, abriu e é difícil perder ponto. E ele tem um caminho mais curto e mais provável de taça nas duas Copas, e ele está olhando com isso. Você concorda comigo que a Libertadores está engasgada? Está engasgada? Não, Tá engasgada. Tá engasgada. Você O concorda caminho da comigo? Copa do Brasil é mais curto e eles olham e falam, é mais fácil você ir por aqui do que por esse brasileiro. Tem chance, discute, mas né, não é tanta chance. E o caminho aqui é mais fácil. É bem possível entender, uma eu nova consigo final entender. Flamengo e Palmeiras. Muito possível. Então tem 2 vezes, não está engasgado uma vez só. Tem 2 vezes engasgado. E tem a Copa do Brasil. Então eu tenho 3 campeonatos. As minhas maiores chances de vencer, onde elas Caminho estão? curto aqui na Nas Copa. Copas. E no Brasileiro. Eu tenho chance, mas é mais difícil. Mas o que eu vou fazer? Consigo entender a visão deles. Vai nas Copas. Também acho. Né? Porque aqui está engasgado, aqui é ponto de... Libertadores da América é uma questão de honra para o Flamengo hoje. Ganharam do Palmeiras. E imagina você tudo. tomar 2 do Palmeiras, se o Palmeiras ser o primeiro tri, o maior campeão do Brasil. Imagina, tudo. Vai ouvir um monte. E eles não querem ouvir. E tem a rivalidade, é o cheirinho daqui, é não sei o que pra lá, não tem mundial, aquelas coisas isso que eles estão... É uma ideia que eu acho que pode existir nessa cabeça. Mas isso não é uma existe. verdade absoluta. Mas é futebol, os caras pensam também assim. Então eles pensaram, bom, no Brasileirão, tira o pé, faltam 15 rodadas, não é tira o pé. Vai com o time que quase ganha do Palmeiras assim. Vai como quase pode ganha, até onde pode. Quase ganhou do Palmeiras. E hoje foi com o principal. Agora, o que faz o Rogério? Eu acho que o Rogério, olhando do lado de São Paulo, pensando em tudo isso, o Rogério cria. O que é o Flamengo? O Flamengo é muita associação pelo centro e dos lados ele joga também. Não é que o Flamengo está abandonado, joga. Tanto que o Everton Ribeiro está do lado esquerdo, no lance quando cruza a bola para o João Gomes, e saindo muito bem da marcação. Aliás, o melhor momento do jogo do Flamengo, que foram aqueles minutos iniciais, acho que com aquela marcação muito encaixada, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro balançando os caras. Por quê? Desmonta. O que o Rogério tinha? Reinaldo, Nestor e Patrick, do lado esquerdo. Então, você quer jogar pelo lado, você não tem dois filtros, vai ter 3. Do outro lado, você tem Rafinha, estava ali bem enfiadinho na zaga, você tem Rafinha, você tem o Pablo Maia, você tem ali o Igor Gomes. Então, o Flamengo está por dentro, seus volantes vêm por dentro. Igor Vinícius. O Igor Vinícius. O Vinícius, o Gomes estava por dentro. Isso. E você tem os volantes que vêm, que podem ir por dentro, e os volantes no momento que a jogada está na lateral. Digo, travar o Flamengo era fundamental. Por isso, quem queimou mais as pestanas e pensou no jogo foi o Rogério. Precisava pensar. O Dorival O Dorival falou, vou colocar que time meu veio o time, São Paulo? O Dorival tinha algumas alternativas simples. O São Paulo vem aberto? Estou felizão. São Paulo vem trancado? Vai vir com linha de 3, 5, meio de campo bem fechadinho, um atacante, 2 já complica, porque vai ficar alguma coisa aberta. Dorival sabia.
Alternativa A do Flamengo, alternativa B. E ele armou o mesmo time, para A e para B. Ele não muda o Flamengo. O que ele pode mudar olha, esses dois volantes aqui, sentido mudar, vão pegar Arrascaeta e Everton Ribeiro. Calçade. Vocês vão mexer com os caras e o que acontece? Sai o volante aqui de trás, o São Paulo correndo para trás, o Everton Ribeiro na esquerda e vem o volante e cabeceia dentro da área. Não é Arrascaeta, não, é o Everton. Sim, aí, cara, é de uma riqueza. Né? Acho que, assim, eu acho que a parte tática funciona muito. Com a bola muito. Funciona muito. Com a bola muito. Ele conseguiu ajeitar a equipe a ponto de, num jogo que não foi o melhor, mas eu não consigo ver o Flamengo indo até o final da temporada jogando aquelas partidas de 6-7. Não vai jogar. Mas vai ganhar os outros jogos. A maioria, pelo menos. Vai ganhar. Quando o dia não estiver bom, vai ganhar. Vocês acham que o Dorival ficou surpreso com a forma como o São Paulo entrou em campo ou não? Não, nenhum dos técnicos ficou surpreso. Não? Ambos já sabiam o que fazer. O Dorival, porque é o jeito que o Flamengo joga, aí o técnico pode fazer algumas adaptações, pedir, por exemplo, para o Gabigol recompor um pouquinho mais aberto pela direita, porque sabe que o São Paulo vai jogar ali, aí fecharia com 2 linhas de 4. Não surpreende, e o Rogério apostou nesse jeito que o Flamengo joga, que deu o Flamengo um monte de gols. Ele tomou 3 gols desde a chegada do Dorival, né? Podia ter tomado mais, podia ter tomado 4 gols com o de hoje. Mas, assim, de qualquer jeito, tomou poucos gols. Então, o Dorival confia no sistema. E o Rogério sabia onde havia as brechas. Já falou, o Vitor Pereira também já falou em entrevista, apostou nisso e não funcionou. Eu acho que até em termos de construção, de volume de jogo, aliás, vou ser mais específico, de possibilidade de construção, funcionou. Mas ali aí vou ter que voltar a diferença técnica dos times, né? Da finalização, do último passe. Mas me corrija se eu estiver errado aqui. Independente do placar, que foi muito bem o Flamengo, evidentemente, o Jean aqui do meu lado me parece que disse o seguinte: eu esperava um pouco mais do Flamengo contra o São Paulo. Parece que houve uma espécie de uma surpresa para você ou não? Não, na verdade a surpresa é... Por que eu esperava mais do Flamengo? Porque o Flamengo tem merecido essa expectativa, pelo que esse time titular produz. Agora, tem muito mérito do São Paulo no parar o Flamengo do jeito que... Aí você vai falar, parou, mas tomou de 3-1. Sim. Acho que para o que a gente está acostumado a ver do time do Flamengo, o São Paulo conseguiu, sim, dificultar muito mais a vida do time do Dorival do que estava acostumado. Eu acho até que o Dorival, de fato, nesse papo de pensar o jogo, quem precisava pensar mais o jogo, óbvio que era o Ceni, porque é o Ceni que tinha que se preocupar com o Flamengo mais do que o contrário, por tudo que a gente está falando aqui desde que o programa começou. Aí até acho que o Flamengo buscou as alternativas ao sentir ali naqueles primeiros 5, 10 minutos em que os seus jogadores centralizados estavam encontrando muita dificuldade para jogar. A gente vê o Arrascaeta cair para um lado, o Everton Ribeiro cair para o outro. Na verdade, é o contrário do que eu gesticulei aqui. E assim, inclusive, acabar depois chegando... se bem que o gol sai com o Everton Ribeiro cruzando na cabeça do João Gomes. Mas eu acho que, assim... Quando eu falo que foi uma surpresa o que aconteceu dentro de campo, é porque o Flamengo hoje, e eu não estou falando só da questão técnica, eu estou falando também do jogo coletivo. O Flamengo é muito mais time do que o São Paulo hoje. Tem sido muito mais time do que o São Paulo, embora a gente pegue algumas partidas específicas e chaves do São Paulo, os jogos contra o Palmeiras no Morumbi, na temporada, inclusive na final do Paulista. As Copas, né? Campeonato Paulista, eliminatório, o jogo contra o Bragantino. Enfim, você tem alguns bons jogos ali do São Paulo que você fala, realmente esse time, se conseguir jogar sempre isso, ele não consegue. O Flamengo, em geral, consegue jogar com esse time titular, desde que o Dorival assumiu, sempre em altíssimo nível. Mal nunca jogou. Não, nunca. Ou joga assim ou joga demais. Essa a gente tem uma coisa, vou pro Beabá de novo. Esse elenco do Flamengo, vamos imaginar que a gente está na Bundesliga, é o Bayern de Munique. Esse elenco do Flamengo é um elenco do nível, assim, é muito superior aos outros. E eu estou colocando todos os outros, depois dessa janela, desse mercado que o Flamengo fez agora no meio do ano. Antes era melhor, agora ele é muito melhor. Aí você não é Bayern de Munique em relação a todas as outras equipes, porque você tem o Atlético e o Palmeiras com elencos que podem brigar no campeonato Você diz assim, só não é PSG, como o jornalista, acho que foi argentino, né? Falou que o Flamengo era o PSG. Não é o PSG, porque deve talvez ser mais para Bayern de Munique, nesse aspecto. Perfeito. E o São Paulo é o elenco que joga o campeonato. Então, de repente, pode chegar numa Copa, o Bayern de Munique pode perder uma Copa ali, ser eliminado da Copa da Alemanha e tal, nos pontos corridos não vai. E aí é um jogo, assim, não são equipes sequer comparáveis.
sequer comparáveis, assim, não tem como. Assim, então, quando a gente fala do Flamengo, é óbvio que a nossa expectativa é diferente da expectativa que a gente tem do São Paulo. Então, não é que estamos cobrando do Flamengo, não é isso. É que a gente vê o Flamengo de um jeito muito especial. Flamengo 0, São Paulo é um time de operários, 0. com alguns jogadores um pouco melhores que os operários. O Flamengo não, o Flamengo é um time estelar. É outro mundo. É que o jogo estão no outro mundo do futebol, agora jogando no mesmo mundo. Inclusive, você está falando do 0x0, Calçade? 69% de posse de bola, 19 finalizações, 0x0. Então, mas ali o jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Mas aí que tá, Calçade. Mas merecia ganhar, né? Aquilo ali Exato. então, Mas e aí? mas é isso. Mas é justamente isso. Ali é o Flamengo típico. O Flamengo que empatou com o Atlético Paranaense, embora tenha empatado, é um Flamengo muito próximo do Flamengo, porque ele jogou muito bem. Ele merecia ter vencido aquele jogo com o Atlético Paranaense. O que eu não sei, assim, o que me surpreendeu, a mim, não sei, o Dorival, é o seguinte, quando o Rogério escala o São Paulo do jeito que escalou hoje, você tem um atacante apenas, você deixa o Caleri desprovido, não tem um companheiro, então o time tem que chegar, o time tem que se posicionar, tem que botar bastante gente na área. Então tem que Igor Vinícius, tem que Igor Gomes, tem que o Patrick, tem que subir os volantes. Você tem que contar com um jogo bem coletivo e de ocupar o campo do Flamengo e entrar na área. Quando você olha para a escalação versus o futebol que o Flamengo joga de posse de bola, você fala, pois São Paulo nos 5-4-1 vai ser difícil. E o São Paulo fez justamente o contrário. Com um atacante apenas, ele projetou todo mundo e enfiou lá dentro. Tanto que ele toma o gol numa jogada no ataque rápido, né, quando ele toma o gol, porque está correndo para trás, porque está projetado. Então, assim, isso me surpreendeu, porque você imagina o quê? Posse de bola gigante para o Flamengo, São Paulo muito bem organizado para sair nos melhores momentos que conseguir recuperar. Então, e o jogo vai passando e, na verdade... se surpreendeu. Esse São Paulo de empurrar o Flamengo... Eu também me surpreendi. Sim. Eu me surpreendi. Era sobre isso que eu estava me referindo. Sim, exatamente. Nem sempre consegue. Mas contra o Flamengo era né? discutível. Aí era o Flamengo. O São Paulo empurra, o São Paulo cria, o São Paulo finaliza, o São Paulo trava o Flamengo. Então, assim, é por isso que se elogia o São Paulo. E aí, quando a gente pega para olhar a ótica do Flamengo, e até o questionamento e as ressalvas que a gente faz a um Flamengo que não entregou o que a gente esperava, é um respeito a esse elenco, é entender o que ele é capaz, é valorizar. Está elogiando o Flamengo. É 3-1 e a gente apresentar questionamentos. Acho que é isso. 3-1 e a gente apresentar questionamentos, porque assim, 3-1 sem jogar bem, porque esse elenco é capaz demais, porque esse elenco é o melhor disparado do Brasil. Não é porque a gente está aqui, tá criticando... Da América do Sul. Não, da América do Sul, como queira. Então, assim, eu acho que é uma questão de como você enxerga. Mas, e muito do mérito de São Paulo de fazer isso tudo também passa pela régua do... A entrevista do Rogério pós-jogo contra o Santos. Quer ver do Dorival? Se jogar desse jeito... Já podemos? Só para fazer uma justiça aqui. Peraí, Dorival, peraí. Muito rapidamente. Peraí. Eu revendo o gol no ângulo de trás... eu não sei se o goleiro do Flamengo teria pego a cabeçada do João Gomes no primeiro gol. Ele traz Ele foi no calor. E se fosse o inverso, você ia dizer que o gol que o Santos perfeito. tomou... Então agora eu concordo com você. O Santos pegaria. O gol que o Santos tomou, o Santos pegaria também. Talvez você dissesse isso se fosse o contrário. E é difícil aquilo aí, todo mundo na frente, a bola desvia. Vamos lá com o Dorival Júnior. Fala pro Dorival que agora ele pode. Técnico do Flamengo falando aqui no Linha. Vamos lá, Dorival. Realmente. Dorival, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho desse resultado. O Flamengo consegue abrir a vantagem fora de casa. Foi uma partida que o São Paulo deu muito trabalho também, né? Mas o Flamengo conseguiu aí fazer 3 gols. Queria que você fizesse uma análise do jogo e o tamanho dessa vantagem para o jogo da volta. Eu acho que todos viram, né? Todos viram que foi um jogo bem disputado, um jogo onde nós tivemos que nos superar em busca de um resultado, já que a nossa marcação hoje não encaixou em sentido nenhum. Nós demos espaços que foram bem aproveitados. Mesmo assim, nós estávamos com a nossa última linha muito bem postada, o que vem acontecendo na maioria dos nossos jogos, e isso aí tem sido um ponto altamente positivo da nossa equipe. Uma linha defensiva que passa confiança, que nos dá um respaldo importante, e mesmo num dia onde nós não tenhamos tido
uma partida equilibrada dentro das nossas condições. Eu acho que mesmo assim nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem, novamente, neutralizando assim boa parte das jogadas que foram criadas pela equipe de São Paulo. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo muito bem disputado, um resultado importante, mas ainda não definido. Nós temos que ter consciência de que enfrentaremos novamente um grande adversário que, com certeza, ainda pode modificar esse placar. Dorival, boa noite. Lário Dalfovo, da Flá TV. Dorival, pela primeira vez na história, o Flamengo conseguiu 5 vitórias consecutivas diante do São Paulo, um adversário tradicional. Eu queria que você falasse o impacto, comentasse o impacto, né, desse retrospecto para o jogo da volta. Olha, eu acho que nós não levaremos esses números não para campo. O que é importante é que essa vantagem ela passará a ter um sentido relevante se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa e fizermos um jogo totalmente diferente daquilo que nós fizemos hoje. Eu acho que em momento nenhum desse campeonato, e aliás, das 3 competições que estamos disputando, nós tivemos ou demos tantos espaços para a equipe adversária, e isso talvez tenha sido o ponto mais negativo da nossa equipe. Não encontramos em sentido nenhum o nosso posicionamento, que sempre foi um ponto alto do nosso trabalho em todos os momentos, e mesmo assim nós construímos um resultado importante. Eu só tenho a parabenizar os jogadores pela entrega, pela dedicação, pelo comprometimento, pela busca do gol, mesmo não estando numa noite totalmente positiva. Mesmo assim a equipe não deixou de atacar, não deixou de buscar e se defendeu muito bem, como vem fazendo na grande maioria dos jogos. Dorival, boa noite. Com a vitória de hoje, a gente acredita que o Flamengo seja bem encaminhado para uma classificação. Você acabou de dizer que o resultado pode sim ser revertido em casa, né, na casa de vocês, mas a gente acredita que seja bem encaminhado. Esse resultado dá uma tranquilidade para focar ainda mais no Campeonato Brasileiro, apesar da distância para o líder, sabendo que tem as Copas, mas dá para focar ainda no Brasileiro? Olha, é uma pergunta interessante e importante. Primeiro, nós não abrimos mão em momento nenhum de nenhuma competição. Aliás, é a única equipe, talvez, que esteja nas 3 frentes aí, e brigando diretamente por vagas. Saímos da 14ª colocação, onde todos pediam que apenas nós saíssemos daquela zona de rebaixamento, e de repente a equipe hoje briga pelas melhores colocações da competição. Fizeram uma colocação com relação à última partida, que não deveríamos ter entrado com a equipe que entramos contra o Palmeiras, e a equipe deu uma resposta muito positiva. Só para vocês terem uma ideia, o João Gomes, que jogou as 2 partidas quase que por inteira, tanto na Arena da Baixada quanto na Arena do Palmeiras, sentiu muito o jogo de hoje, em razão do desgaste, em razão do peso dos campos, de não estarmos acostumados a jogarmos naquela condição. E mesmo sendo um jogador jovem, com um preparo excepcional fisicamente falando, ele teve dificuldades. Imaginem se nós tivéssemos jogado as 2 partidas com diferença de 4 dias. Eu voltei e volto a explicar que quando estava no Atlético do Paraná, nós tínhamos lá um treinamento pela semana para que jogássemos uma partida apenas. Nós não podíamos fazer um segundo treinamento, porque isso daí exigia um esforço muito grande dos jogadores e muitas dores musculares em razão da dificuldade de gramado. Então é para vocês verem que às vezes nós temos que tomar algumas decisões que as pessoas não têm ideia das coisas que acontecem, para que possam de repente tecerem um comentário em relação àquilo que tenha sido determinado, definido. Até porque nós temos uma ciência do esporte dentro do clube que nos dá uma resposta muito positiva, e eu jamais, como profissional, jamais posso ignorar tudo aquilo que nos é passado. Então, eu acho que isso daí foi fundamental para que nós tivéssemos
esses resultados em sequência. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos jogando 5 jogos fora de casa. O Atlético, o Palmeiras, o São Paulo agora, o Botafogo no final de semana e o Vélez virando a semana seguinte. São 5 jogos em sequência. Desde que eu aqui cheguei, dos 20 jogos, 22 jogos que nós tenhamos jogado, eu não tenho certeza, mas quase que 70% foram jogos fora de casa. E mesmo assim o aproveitamento tem sido muito positivo. Então, esse trabalho em conjunto, realizado por todos os departamentos do Flamengo, é que tem nos dado essa possibilidade de ainda estarmos vivos nas 3 competições. E não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Nós ainda vamos lutar por uma posição ainda melhor. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você analisasse a partida do Everton Cebolinha, marcou um gol muito importante com a camisa do Flamengo. Emendando nisso, qual a importância de ter o elenco principal, o melhor elenco da América, para que o Flamengo possa brigar nas 3 frentes, como você tem defendido? Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Primeiro que é uma satisfação ver um jogador que está lutando, trabalhando tanto, buscando e de repente ele começa a encontrar o seu caminho. Ainda o Everton pode fazer muito mais. Eu não tenho dúvidas e uma confiança grande que isso daí ele vai encontrar daqui a pouco. É questão de tempo apenas. Eu falei para ele essa semana que ele não tinha que se preocupar em provar nada a ninguém, que ele tinha apenas que jogar dentro das suas condições, com liberdade, com alegria, procurando fazer o seu melhor, e a qualquer momento o gol aconteceria. E antes dele entrar eu falei que hoje ele decidiria o jogo para a gente. Então eu fico muito feliz com isso. Até 70 dias atrás esse elenco era totalmente questionável, ninguém falava que era o melhor elenco disso ou daquilo. E ainda não é, porque nós não ganhamos nada. Nós apenas estamos fazendo uma campanha de recuperação e passagens de fases. Se daqui a pouco conseguirmos alguma coisa positiva, aí sim poderemos definir de uma maneira mais segura e com uma base muito mais sustentável se realmente isso é uma realidade e uma verdade. Eu estou muito satisfeito com esse grupo, muito mesmo, e muito confiante. Mas esse processo, esse trabalho todo aí, coube a todos nós envolvidos no dia a dia do clube, não foi fácil, não foi simples não. Por isso que eu dou muito valor a tudo isso que foi alcançado até esse momento, com perspectivas ainda maiores de podermos fazer algo diferente até o final desse ano. Tá aí o técnico Dorival.